Chuva de plata. Chuva de plata. Vim do futuro, feliz com a vitória de 3-1 do Internacional sobre o Flamengo. E um obrigado especial ao Ener Valencia, que fez o gol que selou a classificação. Samuel Lino bateu pro gol, soltou, Rocher, vem pro Plata, gol do Flamengo. Bola na área, o gol do Flamengo. A gente está sendo agredido aqui no Beira-Rio, está sendo agredido. Nós não temos culpa pela eliminação. Respeita a imprensa. Estão enterrando nosso material aqui. Cadê? Olha aqui, ó. Cadê a segurança nesse estádio? Uma vergonha! Uma vergonha! Estão tirando o seu. Terminou o jogo no Beira-Rio. Uma vergonha! É amigo. Depois da classificação do Mengão, os caras lá ficaram malucos. Foi choro pra todo lado, desculpa inventada e até presidente dando piti. E não para por aí. Já tem data quente batendo na porta. O próximo jogo da Libertadores já tá definido, e eu vou te falar como é que o Flamengo chega pra essa batalha. Mas segura, porque no mercado da bola também explodiu. Craque do Flamengo soltou uma declaração que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Teve discurso de saída ou foi só balão de ensaio? Te conto o que ele disse de verdade. E como se não bastasse, o patrocínio Master virou munição pesada. A Betano tá chegando rasgando, prometendo trazer uma superestrela, coisa de maior contratação dos últimos anos. Já começou a rolar até nome de gringo de peso que a torcida tá pedindo. Então espera, porque essa última vai travar geral. Vou te contar tudo isso agora, na resenha raiz do Papai Flá. Ah, mas antes, já aproveita para dar aquela moral. Confere aí se você já tá inscrito no canal Papai Flá. Dá essa força e nos ajude a bater a meta dos 10 mil inscritos, porque aqui tem Flamengo todo dia. Valeu! Ô meu parceiro, tu acredita que depois de ser eliminado pelo Mengão, o presidente do Inter ainda arrumou tempo para chorar na frente das câmeras? Pois é, Alessandro Barcelos saiu com aquele papinho. Ah, o Flamengo gasta 10 vezes mais. Tem que cuidar disso para manter a competitividade. Ah, me ajuda aí, presidente. Quer dizer que tomou 2-0 dentro do Beira-Rio, já tinha perdido de 1-0 no Maraca, não conseguiu fazer um golzinho sequer quando precisava meter 2, e a culpa é do dinheiro do Flamengo? Mas a verdade é que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema, né, do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam, né? Um investimento nesta janela da ordem de 277 milhões contra um investimento de 27 milhões são 10 vezes mais. Se nós falarmos das últimas 4 janelas, foram 600 milhões de investimento. Estou falando em reais. Então, isto é um elemento que é novo no futebol brasileiro. E nós precisamos entender e trabalhar com ele. É ruim falar isso nesse momento, porque isso não justifica um momento que a gente vem passando de dificuldades dentro de campo, não só nesses 2 jogos contra o Flamengo, ou se considerar o terceiro pelo Brasileiro. Mas o fato é que é um tema importante e relevante, e que eu acho que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade, né? E as coisas estão ficando numa distância tanta que acaba, evidentemente, sendo um elemento importante nessa hora, na decisão dentro de campo e reflete na qualidade, inclusive, dos plantéis. Tá de sacanagem. O choro é livre, mas a eliminação tá registrada. E o pior é que ele tenta passar essa narrativa como se fosse injustiça. Mas, na real, o Flamengo tá colhendo o que plantou. Organização, torcida gigante, estádio lotado e, claro, patrocínio pesado. Na última terça-feira, o Conselho Deliberativo aprovou o acordo com a Betano, e não é qualquer acordo não, é o maior contrato da história do futebol brasileiro. São 220 milhões de reais fixos por ano, podendo chegar até 268,5 milhões se as metas forem batidas. Isso é monstruoso. E olha a comparação, o São Paulo, que também é grande, recebe 113 milhões da Superber. O Corinthians, 103. O Palmeiras, 100. E o Internacional, do Barcelos que vive reclamando, mesmo 50 milhões que o Grêmio pega da Alfa.bet. Ou seja, não é o Flamengo que gasta demais, é o Inter que não consegue valorizar sua própria marca. Aqui a nação enche estádio, gera audiência, bota patrocinador para brigar para estampar a camisa. A diferença é de mercado, não é de injustiça. Então, se o presidente quiser competitividade, que cuide da casa dele primeiro. Agora, falando da Libertadores, o mata-mata já tá afunilando.
O Fortaleza foi o primeiro brasileiro a dar adeus, caiu pro Vélez. O São Paulo passou suado nos pênaltis contra o Atlético Nacional. E o Mengão garantiu vaga com autoridade, eliminando o Inter sem dar chances. O próximo adversário será o Estudiantes, da Argentina. As quartas vão rolar em setembro. O jogo de ida está marcado para a semana do dia 17, no Maracanã, e a volta acontece na semana do dia 24, no estádio Jorge Luiz Ixi, na Argentina. Só que tem um detalhe que muita gente não entende. Por que o Flamengo vai decidir fora de casa de novo? A explicação está no regulamento da Conmebol. Quem passa em primeiro no grupo tem o direito de decidir em casa. E como o Estudiantes foi líder do grupo A, com 12 pontos, enquanto o Flamengo terminou em segundo na chave C, com 11, são eles que têm a vantagem de fechar o confronto em La Plata. Até lá, o Flamengo vai poder focar no Brasileirão. E já tem compromisso pesado, segunda-feira, dia 25, contra o Vitória, às 9 da noite, no Maracanã, pela 21ª rodada. É jogo para manter o embalo e seguir firme na briga pelo título nacional enquanto a Libertadores não volta. Resumindo, o Inter ficou pelo caminho, o presidente saiu reclamando, mas o Flamengo segue gigante, com dinheiro entrando, elenco forte e confiança lá em cima. A Libertadores continua, e quem quiser parar o Mengão vai ter que jogar muito mais do que só falar em coletiva. Mudando de assunto, mas ainda na mesma batida de quem manda no campo, depois de calar o Beira-Rio, veio a coletiva. E aí, meu irmão, deu para ver o tamanho do comando. O Flamengo ganhou do Internacional por 2-0 na casa deles. Já tinha feito 1-0 no Maraca no primeiro jogo, e carimbou a vaga nas quartas sem drama. Jogo grande, time grande, resposta grande. O Felipe chegou na sala de imprensa com aquele ar de quem sabia exatamente o que tinha pedido e o que a equipe entregou. Falou de aplicação tática, de sacrifício coletivo e de como o plano foi montado para neutralizar as armas do Internacional. Do jeito mais direto possível. Um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Difícil comparar. Cada jogo tem suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. Difícil falar que esse foi o melhor. Sem espuma. Sem espalhafato. Ideia clara. Ele esticou o raciocínio pro que vem pela frente e deixou o recado sobre o momento do grupo. Nosso grupo está se reinventado. São muitas peças novas que chegaram. Algumas importantes que saíram. Está com um espírito novo. Então era muito importante essa vitória para dar força e credibilidade para esse grupo. Traduzindo pro nosso papo, não tem zona de conforto, tem rotação de elenco, tem cara que chegou e pegou, tem ajuste fino jogo a jogo. E quando a engrenagem roda, o adversário corre atrás da sombra. Aí veio a pergunta que muita gente faz de cabeça quente. Comparação com Jorge Jesus por causa daquela classificação de 2019, também contra o Internacional. E o Felipe foi reto, sem rodeio, do jeito que torcedor respeita. Evito comparação. Claro, por mais que eu ame o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai para mim. Continuo falando com ele sempre. Nunca me comparem com ele. Nunca façam isso. Pronto. Encerrou o assunto com elegância e verdade. E ele reforçou mais ainda, para não sobrar dúvida. Ele é muito, muito mais treinador do que eu ainda. Muito mais experiente, tem mais títulos, história. E eu estou começando a minha. Nunca façam isso. Não cometam esse erro comigo, porque é injusto comparar um cara com a grandeza dele comigo que estou só começando. Isso aqui é ouro. Tem humildade, tem noção do tamanho do banco, tem clareza do processo. E, ao mesmo tempo, tem convicção. Ele sabe o que quer do time, sabe como ganhar jogo de mata-mata e sabe blindar o elenco do barulho externo. Percebe como o discurso casa com o que a gente viu em campo? Logo cedo, o Flamengo impôs ritmo, tirou espaço e machucou quando precisou. Não teve desespero para acelerar quando não era a hora. Teve controle, leitura, bola parada bem batida, setor por setor funcionando. É o tipo de atuação que dá lastro para a sequência. Você olha e vê padrão, vê que não depende de um único cara, vê que a estrutura segura. E tem outro ponto que pesa. Quando o treinador sobe na coletiva e puxa pro nós, o vestiário compra. Ele falou em espírito novo, em credibilidade, em grupo que se reinventa. Isso cola. O cara que é titular entende porque joga. O cara que é reserva entende porque entra. O torcedor olha e sente o ambiente de time campeão. Menos discurso vazio, mais execução. Sobre o jogo em si, vale a síntese. 2-0 no Beira-Rio,
agregado 3-0, sem susto, com a sensação de que dava até para fazer mais se apertasse. Mas, em mata-mata, o recado é não dar brecha. Foi o que aconteceu. Estrangularam as saídas do Internacional, fecharam o corredor, vigiaram costas, e quando a bola pede frieza, o Flamengo não treme. É assim que se constrói classificação que pesa. E se alguém ainda quer reduzir tudo a foi porque tem elenco, lembra do que o próprio Felipe disse: cada jogo tem sua dificuldade, e é difícil comparar. O mérito é ajustar essas dificuldades na véspera e durante. Teve sacrifício sem a bola, teve coragem com a bola, teve gestão das substituições pensando no que vem aí. Essa parte da prancheta não aparece no placar, mas decide série. No fim, a coletiva virou o espelho do campo. Mensagem firme, piso alto de desempenho, zero vaidade e olho na próxima missão. Comparação com Jorge Jesus? Agradece, respeita e segue o trabalho. O torcedor quer é isso: resultado, caminho e verdade na hora de falar. Se for para resumir numa frase que fica, a dele já virou mantra no Ninho: nunca me comparem com ele. Nunca façam isso. É a assinatura de quem sabe onde está e para onde quer levar o Flamengo. Agora vou te atualizar sobre tudo que está rolando nas últimas horas sobre o mercado da bola. Primeiro, Matheus Gonçalves está com o pé fora do ninho. Calma, não é agora, não é hoje, não é no meio da maratona do profissional. A conversa é clara: o moleque deve se despedir depois da final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona, no sábado, no Maraca, e aí a porta que se abre é a da Rússia, com CSKA à espreita. Negociação avançada, cenário bem desenhado e uma palavra que pesa pra caramba nessa idade: minutagem. O garoto quer jogar, ter sequência, encorpar, e aqui o caminho ficou travado. Não é novela, é alinhamento. A comissão já tinha sinalizado que a temporada do Flamengo vai ser no talo, com decisão a cada 3 dias, e que Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, De La Cruz e companhia ocupam quase todos os minutos de criação no time de cima. O espaço pro Matheus, que fez ponte entre base e profissional, ficou miudinho. Quando o calendário aperta, quem entra costuma ser quem sustenta o plano sem mexer demais na estrutura. E pro garoto, entrar pingado não ajuda a evoluir. Aí entra o CSKA com projeto, tempo de campo e vitrine europeia. Os caras lá de Moscou chegaram com conversa direta, projeto prático: vem, veste, joga. Nada de prometer o céu e entregar banco. E da parte do Matheus, o discurso interno foi reto: quer sequência, quer desafio, quer sentir o jogo todas as semanas. Soma isso a chance de fechar capítulo na base levantando taça contra o Barcelona no Maraca, e disse não é filme pronto? Despedida com final grande, luz no rosto e abraço da nação. Se levantar, levanta na boa. Se não vier, tá tudo certo. Entrega, fecha ciclo e segue. No Ninho, ninguém ficou de cara torta. Pelo contrário, o papo é de porta aberta. Flamengo entende, respeita e libera depois da decisão se tudo ficar formalizado como desenhado. O clube é gigante, mas não é prisão. Quando o projeto pro menino pede outra estrada, a melhor resposta é não virar obstáculo. Até porque valorizar a base é isso também: formar, lançar, emprestar, vender bem, recomprar na frente se fizer sentido. O que não dá é segurar por segurar e estacionar talento. Importante: não tem confusão, não tem rusga. Felipe Luiz mantém o foco no profissional, e o Sub-20 tá com a cabeça toda na final. O ambiente é de missão: treina, concentra, joga e só depois bate martelo sobre o futuro. É aquela régua do clube: primeiro o Flamengo, depois o resto. Nada de distração na semana mais grande do time da base. E o Matheus, que conhece o terreno, tá nessa como deve ser: celular no silencioso e olho na taça. Do lado do CSKA, o cronograma é objetivo. Depois de sábado, se o papel vier bonitinho, o desfecho sai. O staff do jogador gosta da rota. O Flamengo já sabe de tudo e não há surpresa escondida. É negociação de gente grande, sem barulho desnecessário. E tem um ponto que conta a favor: o menino quer responsabilidade. Pede bola, pede decisão, quer sentir cobrança. Isso diz muito do perfil. Pra nação, fica a mistura de orgulho e aquele fio de saudade que já nasce antes da despedida. Orgulho por ver cria pronta para jogar em alto nível fora. Saudade por saber que a canhota dele, quando esquenta, bagunça a linha e levanta a arquibancada. Mas é assim que se constrói clube forte por décadas. Formando, aproveitando quando dá
e girando ativo quando o caminho manda. Amanhã ou depois, se a vida bater de volta pro Rio, a porta do vestiário conhece o CEP. Agora, olha essa. A imprensa da Itália começou a soltar que o Napoli estaria de olho em reforçar a defesa e que o nome de Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, caiu na lista dos caras. Imagina, o atual campeão italiano sondando o jogador do Mengão? É claro que isso mexeu com o noticiário, ainda mais porque a janela europeia está fervendo e qualquer movimento lá pode respingar aqui no Brasil. E não foi só o Napoli não, viu? Surgiu também aquele papo de que outros clubes da Europa estavam observando o cara de perto, ainda mais depois das atuações seguras que ele vem tendo com a camisa rubro-negra. O detalhe é que o Flamengo acabou de eliminar o Internacional da Libertadores, garantindo vaga nas quartas. E Ortiz foi peça importante no sistema defensivo que passou segurança durante os 2 jogos. Então não é de se espantar que os gringos estejam de olho. Para esquentar ainda mais essa história, quem estava no Beira-Rio acompanhando o jogo era ninguém menos que Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O italiano já tinha ido ao Maraca no jogo de ida e repetiu a visita no duelo de volta. A galera logo pensou, será que ele veio olhar Léo Ortiz de perto? Pode até ser, porque o cara tá de olho em todo mundo que pode pintar na amarelinha. Só que, quando junta isso com rumores de clubes europeus, a especulação cresce ainda mais. E não para por aí, o contrato do Léo Ortiz com o Flamengo vai até 2028. Ou seja, se algum europeu realmente quiser tirar o cara daqui, vai ter que abrir o cofre pesado. O rubro-negro não tem a menor pressa em negociar, até porque trouxe o zagueiro em março de 2024 justamente para ser solução a longo prazo, e não um reforço passageiro. A diretoria sabe do valor que ele tem pro elenco e, pelo que vem jogando, se um time quiser, a pedida vai ser alta. Agora, vamos ao que interessa. O que disse o próprio Léo Ortiz depois do jogo. Ele foi abordado na zona mista, com todo mundo já sabendo dos boatos, e respondeu com tranquilidade. Soltou logo de cara, me vejo muito dentro do Flamengo, estou muito feliz, quero conquistar muitas coisas grandes. Fico feliz pelas pessoas olharem meu trabalho, grandes clubes, sinal que o trabalho é muito bem feito. Só que, na sequência, veio aquele famoso deixa no ar. Ortiz mandou a clássica, o futuro a Deus pertence, tenho pessoas que cuidam da carreira para que eu não seja atrapalhado com essas negociações que acontecem, mas estou muito feliz aqui. Ou seja, deixou claro que está focado no Mengão, mas não bateu o pé dizendo não saio de jeito nenhum. Resumindo, o Napoli realmente tem interesse, a Europa já está de olho no cara, e o fato de Ancelotti estar presente dá ainda mais peso. Mas, por enquanto, Léo Ortiz segue firme, dizendo que está muito dentro do Flamengo e que está feliz. O torcedor respira aliviado, mas já fica esperto, porque quando ele fala que o futuro a Deus pertence, todo mundo sabe como funciona no futebol. Se pintar uma proposta gigante, ninguém segura. Agora me diz, irmão, se um europeu chegar com um caminhão de dinheiro, tu acha que o Mengão segura ou o zagueiro vai embarcar na chance de jogar no velho continente? Essa aqui que é direta e reta. Alex Sandro recebeu ligação pesada da Arábia e disse não. O Al-Ali chegou 2 vezes, botou grana alta na mesa, salário na casa de 3 vezes o que ele tem hoje, acenou com um projeto cheio de estrela, e mesmo assim o nosso lateral bateu na trave dos caras. Preferiu seguir firme no Flamengo. Não é boato solto. Quem trouxe o interesse primeiro foi o Jorge Nicola. O clube do Riyad Mahrez insistiu, empacotou proposta, mas esbarrou na vontade do jogador. E a explicação é daquelas que a gente entende fácil. Adaptação rápida, vestiário comprado, confiança total do Felipe Luiz e temporada que promete decisão de tudo quanto é lado. Não é hora de largar o osso. Alex Sandro veste o manto, joga jogo grande, segura lado forte, e sabe que aqui a régua é lá em cima. Na cabeça dele, o desafio técnico pesa mais que o cheque. O cenário na posição ajuda a entender a escolha. O Flamengo tem 3 canhotos de respeito, Alex Sandro, Ayrton Lucas e Matias Vina. Por causa da lesão séria do Vina no passado, o clube precisou trazer o Alex. Deu liga. Desde que chegou, ele entregou regularidade, concentração alta, 0 apagão em sequência. Tem noite em que aparece mais, tem noite em que é serviço de pedreiro, fecha corredor, ganha primeira bola, corrige cobertura. Esse tipo de constância é ouro em mata-mata. E a concorrência tá quente. Em jogo recente, o Ayrton foi titular. No primeiro duelo contra o Inter na Liberta, quem começou foi o Alex. O Felipe não esconde, é disputa no talo. Tanto que, quando perguntaram de Vina e por que às vezes ele fica fora, a resposta foi na lata.
Os três estão bem, e escolher é dor de cabeça boa. Tradução pro nosso papo. Ninguém tem cadeira cativa, mas o Alex ganhou casca de homem de confiança do treinador. Do lado do clube, a posição é simples. Nenhuma pressa para vender, ainda mais agora com patrocínio gigante e caixa saudável. O plano esportivo fala alto. O elenco foi montado para brigar por Brasileirão e Libertadores, e abrir mão do seu lateral mais estável no meio do caminho seria pedir problema. Internamente, a leitura é que lá na frente, um dos três pode sair para equilibrar folha e minutos, mas Alex Sandro não é o escolhido. A decisão é técnica, manter a espinha dorsal segura agora e resolver o quebra-cabeça só quando a temporada baixar a poeira. O assédio da Arábia tem seu peso, claro. É calendário leve, bolso cheio, vida confortável. Só que tem coisa que a grana não compra. Ambiente competitivo, torcida que empurra, jogo que vale história. O Alex sente isso. Sabe que, aqui, cada rodada é prova. Sabe que, se erguer taça com manto, a carreira ganha outro capítulo. E sabe também que o Felipe lê o jogo como poucos e exige lateral que some por dentro, feche linha, defenda a área e ainda ofereça saída limpa. Ele entrega esse pacote. Pra nação, a mensagem é boa demais. Proposta recusada, foco mantido, hierarquia clara. Na prática, o lado esquerdo continua com peças de nível europeu disputando minuto a minuto, e o treinador com opções para mudar a cara do time sem perder estrutura. Um dia entra o acelerador do Ayrton, no outro a segurança do Alex, e mais adiante o Vina volta a empilhar jogos até recuperar totalmente o ritmo. É assim que se sustenta a temporada longa sem arriar no trecho final. Resumo da ópera: 2 investidas do Al-Ahly, salário triplicado na mesa, e o Alex Sandro escolheu ficar. Preferiu a camisa pesada, o projeto que entrega jogo grande toda semana e a confiança de quem o convocou para ser solução, não tapa-buraco. Se lá na frente pintar nova tentativa, só conversa se for proposta que faça sentido esportivo e coletivo. Por hora, esquece. O dono da faixa esquerda segue no Rio, olhando para frente, pronto para mais uma sequência daquelas que a gente gosta. Jogo grande, concentração alta e zero firula. Essa aqui é daquelas que escancaram como funciona o mercado da bola. O Flamengo chegou junto, fez proposta oficial, mas quem levou foi o CSKA Moscou. O nome é o centroavante Lucas Beltrán, argentino, 23 anos, que estava na Fiorentina. O Mengão ofereceu menos, na casa de 8 milhões de euros, enquanto os russos chegaram com 10 milhões na mão. A Viola nem pensou muito, fechou com quem pagou mais. E olha que o interesse rubro-negro não era invenção. A diretoria via no Beltrão um jogador de mobilidade, com intensidade, bom ataque ao espaço e finalização limpa, aquele tipo de camisa 9 que não fica plantado na área, mas dá opção por todo o ataque. O staff dele até tinha simpatia pelo Flamengo, mas no fim das contas o clube italiano priorizou o caixa. 10 milhões de euros, na cotação de hoje, dá quase 60 milhões de reais. Diferença pesada. Para a torcida, a frustração vem de saber que o jogador gostava da ideia de jogar no Brasil. O Beltrán é argentino, conhece a dimensão do Flamengo, entende que vestir o manto abre porta até para a seleção. Mas quando o clube detentor do passe escolhe o comprador, pouco adianta a vontade do atleta. A Fiorentina bateu o martelo, preferiu o pacote russo, que além de maior valor fixo, ainda trazia bônus mais vantajosos. É aquela velha disputa de mercado. Aqui no Brasil, mesmo com o Flamengo tendo poder financeiro muito acima da média, a concorrência da Europa, mesmo do leste europeu, pesa. Para eles, é pagar à vista e pronto. E a Fiorentina, que precisava fazer caixa rápido, não quis parcelamento, não quis negociação longa. Quis dinheiro já. No Ninho, a leitura é clara, perdeu a chance, mas não dá para insistir em leilão. O Flamengo tem um modelo, não entra em loucura que fuja da linha orçamentária, ainda mais depois do contrato monstro com a Betano, que já deixou a gestão com mais fôlego. Mas fôlego não é sinônimo de irresponsabilidade. O recado interno foi: se não deu com Beltrán, outros nomes vão aparecer. E esse outros nomes é o ponto que deixa o torcedor ligado. O clube segue olhando para o mercado de atacantes jovens, que possam revezar com Gabigol e Pedro. O perfil é esse: força física, mobilidade, poder de finalização. A não vinda do Beltrán não encerra a busca. É só mais um capítulo daquela janela que sempre ferve. Na Itália, os jornais falaram que o jogador até ficou dividido. A Fiorentina usava pouco, ele queria sequência, e jogar no Flamengo era vitrine absurda. Mas no fim,
O peso do CSQA foi a grana imediata. Pro Beltrán, resta tentar se destacar num campeonato menos midiático, torcendo para manter nível e não cair no esquecimento. Pra gente, a lembrança é aquela de sempre. Se de um lado perdemos um alvo, de outro fica a certeza de que o Flamengo tá ativo, não tá parado esperando sobrar oportunidade. A janela ainda tem espaço para movimento, e o torcedor sabe que, do jeito que a diretoria se mexe, sempre pode pintar surpresa. Agora, meu parceiro, a bomba do dia, depois do martelo batido no patrocínio, pintou a promessa que acendeu a arquibancada. A Betano quer empurrar uma superestrela pro Mengão. E a nação, que não perde tempo, já começou a fazer lista no Zap e nas redes. Paulo Dybala, Antoine Griezmann e Lucas Paquetá foram os nomes que mais pipocaram. Calma, respira, não é anúncio, não é tá fechado, é bastidor quente somado a desejo de torcedor. Mas que a conversa ficou grande, ficou. Vamos por partes. O acordo com a Betano foi aprovado pelo Conselho, grana fixa de 220 milhões por temporada, com chance de bater 268,5 milhões se a meta for estourada. Ou seja, o Flamengo tá com o cofre cheio e planejamento para seguir forte em tudo. Brasileirão e Libertadores agora, manutenção do elenco e tiros de oportunidade. É nesse clima que pintou a apuração dizendo que a patrocinadora topa participar de um movimento de impacto por um nome gigante. A ideia é somar poder financeiro do clube com ativação pesada da marca. Traduzindo, marketing mais bola. Aí entra a nação, que já abriu a prateleira da Europa. Dybala é o mais citado. Por quê? Tem cláusula de 12 milhões de euros, valor que, pro tamanho do Flamengo, não é absurdo. O problema mora no contra-cheque. O argentino ganha coisa de 8 milhões de euros por ano, algo perto de 4 milhões por mês em real. Não é qualquer folha que aguenta. É aquele típico caso de dá para pagar a multa, mas tem que caber o salário e o projeto técnico. O segundo nome que apareceu forte foi Griezmann. A galera sabe que ele segue decidindo o jogo mesmo com 34 anos e que já recusou investidas fora da Europa recentemente. Não é questão de grana apenas, é estilo de vida, família, Champions, relação com o Atlético. Se um dia ele topasse atravessar o oceano, seria por projeto de verdade e timing perfeito. Por enquanto, é mais sonho da arquibancada que trilho real de negociação. E tem o que mexe com o coração, Lucas Paquetá. Cria do ninho, identidade com o manto, cabeça de decisão. Depois de todo o imbróglio lá fora, a situação dele clareou, e surgiu até papo de saída do West Ham. Só que tem duas travas. A pedida dos ingleses é alta e o próprio jogador segue priorizando a Europa. Paquetá cabe no Flamengo esportivamente e emocionalmente? Cabe demais. Mas entre caber e acontecer tem a matemática do mercado, o calendário, a janela, a vontade do clube de lá e do atleta. O que dá para cravar sem vender ilusão. A Betano quer ativar o patrocínio com um impacto grande, e o Flamengo tem bala para aproveitar a oportunidade se aparecer. Isso não quer dizer que vai chegar amanhã com mala de dinheiro para qualquer um desses três. Quer dizer que, se o dominó cair do jeito certo, preço, salário, vontade do jogador, janela aberta, encaixe no elenco, o clube não vai ficar olhando. E é aí que a conversa da torcida pesa. Quanto mais barulho por um nome, mais a marca e o departamento de futebol medem retorno de imagem e viabilidade esportiva. Enquanto isso, o ninho segue com a régua lá em cima. Pedro voando, Bruno Henrique sendo decisivo, Arrascaeta maestro, Samuel Lino encaixando, Saúl crescendo, Jorginho mandando no meio, Varela e Alex Sandro firmes. Ou seja, não tem desespero por salvador da pátria. Se vier estrela, é para potencializar o que já funciona, não para tapar buraco. E isso muda tudo na mesa. O Flamengo negocia por cima, escolhe o timing, não se amarra em contrato que engessa o vestiário. Resumo pro torcedor não se perder no oba-oba. Item promessa da patrocinadora de ajudar num nome de impacto existe, é estratégia de ativação, não milagre. Item Dybala tem multa pagável, mas salário pesado. Item Griezmann tá confortável na Europa e já recusou propostas fora. Item Paquetá é sonho viável esportivamente, mas depende de preço e do desejo dele de voltar agora. Item o Flamengo só entra se for negócio bom no campo e no caixa. Quero ver sua opinião nos comentários. Quem você acha que seria a maior bomba no mercado? Mas a resenha não para. Olha essa aqui. Craque Neto abriu o microfone na rádio dele no YouTube, estilo sem filtro, e cravou na lata. Para ele, o Flamengo vai levar o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano. Não foi meio termo, não foi em cima do muro, foi direto.
E a justificativa veio no embalo do momento. O time do Felipe Luiz acabou de passar sem drama pelo Internacional nas oitavas da Libertadores, somando 3-0 no agregado, 1-0 no Maraca e 2-0 no Beira-Rio, e ainda com 2 gols do Bruno Henrique anulados por impedimento no jogo de Porto Alegre. Na visão do Neto, se o VAR tivesse outra leitura, virava chocolate. A ponte é simples. O homem olhou para a performance, comparou com o que os rivais estão mostrando e mandou: o nível técnico do Flamengo é impressionante em relação ao resto do Brasil. E aí ele empilhou as apostas. Brasileirão? Ele falou que não perde mais, que a regularidade vai empurrar até o fim. Libertadores? O caminho, segundo ele, tá claro. Passou do Inter, agora vem Estudiantes nas quartas. Adiante pode pintar Vélez. E, na leitura dele, o Flamengo chega na final e fatura. E o tom não foi de vamos ver, foi de certeza. Aquele jeito Neto de provocar geral, mas dessa vez a favor do Mengão. Teve até o momento sincerão. Ele agradeceu o Flamengo ter caído na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, porque, segundo ele, isso abre uma brecha pro Corinthians, time do coração dele, sonhar no torneio. É o jeitão do cara, clubismo assumido, corneta ligada, mas quando enxerga superioridade em campo, ele fala. Agora, olhando pelo nosso lado, a fala dele não saiu do nada. O Flamengo atravessa aquela fase em que estrutura e talento andam juntos. Arrascaeta maestro, Pedro resolvendo com frieza, Bruno Henrique desequilibrando por fora, Samuel Lino encaixando, Jorginho dando ordem no meio, Saul crescendo de minutagem, Varela e Alexandro firmes, Rossi salvando quando precisa. O elenco tem profundidade para rodar e manter padrão. Isso pesa em maratona de brasileiro e mata-mata de Libertadores. E tem o detalhe da cabeça. Time que vence 2 jogos seguidos do mesmo adversário, em contextos diferentes, mostra que tá maduro. No primeiro duelo, vantagem curta e controle. No segundo, intensidade logo cedo e placar travado sem susto. Essa combinação de frieza com pressão alta dá um recado. Não é jogo bonito por acaso, é time organizado que sabe quando acelerar e quando respirar. A cara de quem quer taça grande. O Neto pegou carona nessa leitura. Quando ele fala não perde brasileiro, ele mira o que o campeonato exige: regularidade fora de casa, aproveitamento alto no Maraca e um elenco que absorve suspensão, desgaste e lesão sem desabar. Quando ele diz que na Liberta dificilmente não chega à final, ele está apontando a experiência recente do elenco em jogo grande, a confiança em Felipe para ajustar detalhe tático e a frieza que decidiu tantas fases eliminatórias nos últimos anos. Claro, ninguém aqui vai vender certeza como se futebol fosse planilha. Quartas contra o Estudiantes na Argentina sempre são pedreira. E semifinal, se vier, também não tem trilha fácil. Mas tem coisa que dá para cravar. O Flamengo hoje joga com um padrão que mete respeito, e os rivais sabem. Não é gritaria de vestiário, é campo falando mais alto. Tem mais. A tal margem de erro do Flamengo aumentou. O time pode ter noite discreta e ainda assim achar gol em jogada bem treinada, em bola parada, em transição rápida. E quando a margem de erro cresce, campeonato de pontos corridos vira terreno fértil. No mata-mata, a história é outra, mas banco forte define série longa. É justamente isso que dá combustível para esse tipo de cravada do Neto. No bastidor, a confiança interna acompanha o momento, mas sem oba-oba. O discurso do Ninho é de pés no chão, recuperar quem precisa, dosar quem tá com carga alta, treinar microajuste e cortar ruído. A ideia é simples e velha conhecida. Jogo a jogo, sem perder de vista o plano macro. E é aí que a torcida entra. Maraca cheio, pressão alta e clima de decisão rodada sim, rodada também.